Como é que você fazia? Então, mas como é que é no geral ali? Como é que Com 6 anos de idade, meu pai botava, os outros eram um pouco mais velhos e os outros eram mais pequenos. Daí ele sempre escolhia eu para ir para Xingu, na venda, né? E daí, então, levava o milho, arroz, galinha, ovos empalhados. Eu ia que nem um aviãozinho em cima da mula, primeiro tempo mula. Tá, daí eu vinha no comércio, no moinho primeiro eu chegava, né? No moinho, daí a dona Renata com as melas me tiravam, arrumavam as coisas e eu voltava. Ou na tia Olga, ou no Edmundo, ou José Benderópolis. Era ali que é o comércio, eu tinha as coisas para negociar, né? Então, daí a tia também me tiravam da mulinha. E daí eu dava os ovos, eles contavam tudo, e daí tinha o papelzinho, o que eu era para trazer, bombril, as coisas, sabe, açúcar, café. Esses anos, café não vinha como hoje nos vidros. Eles vinham todos em saquinho, embalagem, né? E daí aqueles grãozinhos eles botavam numa máquina, e daí... Ali estava escrito, era 100 gramas ou 200 gramas, né? E daí, eu não sei se era tua mãe, mas eu acho que era tua mãe. Daí ela moía ligeiro para mim. Moía aquilo e daí arrumava num pacote bem bonito de papel, enroladinho, dentro da mala, prontinho para mim. As coisas que eu era para comprar, os comerciantes arrumavam. Tudo arrumadinho. De acordo com o bilhete. De acordo. E aquilo que a senhora levava, de uma moagem de milho, alguma coisa, um arroz, o que chegava a levar além dos ovos enrolados nas palhas? Galinha. Galinha, caipira, se vendia tudo, né? Não é que nem hoje, que precisa modelo para tudo. Naquela época não precisava, né? A gente tinha boas vendas com isso. Mas a moagem levava? A moagem, sim. A moagem, então a gente pagava o moinheiro lá, que está lá o moinho para eles olharem, né? E ali eles também me arrumavam tudo. Sim. Mas essa história dos ovos ali enrolados nas palhas para não quebrar? Para não quebrar. E daí tinha aqueles pelegão grande, daí como é que se diz, a badanha, né? Mais outro pelego, isso daí já ia as moagens, e daí os ovos tu botava aqui assim para não cair, e ia. As galinhas atrás, na garupeira, que tinha os areios, tinha as garupeiras, né? E daí a gente trazia. Isso mais ou menos com quantos anos? Bem pequeno? 6 anos. 6 anos. Eu me lembro que uma vez me aprontaram uma arte, eu criança, né? Então lá no José Benderópolis, meu pai disse, tu vai lá e diz pro José que tu quer, que o pai mandou você trazer umas balas que criança não chupa. E eu disse, né? Já tu pode saber o que era, né? Daí ele entrou lá dentro, arrumou num papelzinho bem enrolado, passou umas fitas lá, dentro da mala. E daí, nisso que eu estava lá comprando, vai o Teodoro, o Anibaldo, hoje eu acho que o Teodoro ainda está vivo, né? Pegaram urtiga e botaram embaixo do rabo da mulinha. E daí essa mulinha corcoviou tanto que derrubou moagem, arroz. As minhas compras não derrubou porque daí eu já tinha comprado nas outras lojas e deixei ali, né? Em cima no barcão. E daí quem me pegou essa mulinha era uma professora, só que eu não sei mais o nome dela, porque eu era tão criança. Mas eu me lembro do velho, que era um homem baixo, barrigudo, o pai do Hildo. Mas eu acho que, não sei se era a mãe ou era a esposa. Qual é delas que era professora? A Rosita era professora? Não, era mais velha. Mais velha. Era uma mais velha, era a esposa então dele. A esposa dele era professora também. E daí elas pegaram, me arrumaram tudo bem, né? Eu já estava chorando.
Imagina, né? Eu pensei, como é que eu vou para casa agora, né? E daí eles trouxeram até ali e dizia o José Bederopes, vocês aprontaram essa arte para criança, mas vocês não fazem mais isso. Tá. Daí me botaram a cavalo e eu fui. A partir daí eu não quis mais vir de mulinha. Daí o pai me botou, que o pai tinha uma égua preta, era Passarinheira o nome dela. O pai alugava para correr em carreira, ela ganhou muitas carreiras sagradas, aqui no 7 de setembro tinham os carreiristas ali corriam. E daí eu vim com essa. Ali veio um caminhão, eu não sei se trazia mercadoria ou o quê, tinha os pneus e daí mais 2 que rodeavam assim, mas não era encostado no chão, e aquilo fazia vu, vu, vu. E aquela égua se assustou. Ali perto do cemitério, eu conseguia dominar ela. Mas eu fiquei com as pontinhas dos dedos no chão, no estribo, não é? E daí ela ergueu as patas dela na frente e alta. Ela chegava a escumar de braba e eu consegui segurar no freio. Que situação para criança, né? Não era fácil. É. E ali do serviço, a gente sabe que era ali Com da 5 gruta. anos de idade eu tirava leite. O nome dessa vaca era Boneca. Eu tirava leite, eu levava para a cozinha, a mãe fazia queijo e eu ia para a cidade. Daí depois eu já tinha uns 10, 11 anos, vender manteiga, nata e queijo. Isso era... E aprendeu com a sua mãe, a senhora aprendeu também a fazer pão de milho, Não, cozinhar? só né? pão branco. Pão de milho eu aprendi com a minha sogra. Eu aprendi muita coisa com a minha sogra. Porque eu vivi mais anos com a minha sogra aqui do que com a minha mãe. Quando eu casei tinha 19 anos. E com a sogra eu vivi 37 anos. Com essa família aqui, né? Nessa casa. Nessa casa aqui. A senhora estava me contando que a casa passa tem 100 anos aí, uma parte da Essa casa aqui deve de ter 5 a 6 gerações. Como é que eu faço a geração? O sogro, o tio Roberto, o Vétio e eu. Daí vem a filha e daí vem o genro. E daí vem a neta. 6 gerações. Aqui estão. Que hoje a Ana está formada pastora também. É histórica, né? É histórica. E o que a senhora lembra daquele tempo mais antigo, dos primeiros moradores do Xingu? Todo mundo falava em alemão, a senhora era criança, falava também, como é que era isso? Não, daí, sabe, o jeitinho de criança, né? Daí meio atrapalhado, mas nós se compreendia. O mais comerciante difícil para mim foi ali naquela loja que era das meninas, como é que é o nome? Velho Dama? O Velho Dama. O resto já eram... Eles compravam porco, que nem o pai dela comprava porco. Ia lá no meu pai, ou aqui também, né? Eles iam a cavalo, não se tinha carro. E daí o pai cruzava o 7 lotes, comprava tantos porcos para o José, tantos porcos para o Emílio, que era o irmão dele, e tanto para o Arnoldo. E daí lá vinham os caminhões, carregavam, o pai trazia tudo de carroça, cruzava num val. E eu era um tarequinho pequenininho, eu atrás, ou agarrada no pai, ou atrás, meio de croque na carroça. E todo mundo falando alemão. Não, ali eles não falavam. Ali eles meio atrapalhados, mas iam, né? Mas quando eu cheguei aqui, para mim deu uma viravolta um pouco. Mas da vez eu sentava lá atrás, lá mais para trás, tratava as galinhas, ou arrumava galinha, juntava ovos. No domingo vinha bastante visitas, né? Jogo de canastra, eles faziam aqui, com o sogro, com gente da Cutia vinha jogar. Gente do outro lado vinha jogar. Hoje já são falecidos os pais da mulher do Nilte. Como é que é o sobrenome dela? Holtz? Não. Alfredinho Alfredinho Close, o velho Close, Close.
O velho cruzavam o rio e vinham jogar. Então daí, uns fumavam, outros mascavam fumo, outro batia o cachimbo assim. Quando ele saiu, a casa estava grossa de cinza aí. Mas eu limpava. Depois Ele era italiano. Não, eles eram alemães. Aqui, esses depois que eu casei. E daí ali foi. Foi que muita coisa. Eles falavam em alemão e eu respondia em brasileiro. Mas eu entendia. Sim, entendi. Como hoje ainda entendo bastante coisa, mas depois que eu perdi a avó ali, daí eu fiquei mais perdidinhas também, porque daí não se fala mais tanto. Vamos filmar a casa agora. Puxei. Hoje, da vez eu vejo na televisão, né? Aqueles cargueiros, eu puxei milho, porque não se tinha estrada, que nem hoje se tem, né? Então a gente tinha lavoura lá, tu ia para uns piques. E lá só não passava carroça, lá só passava animal. E daí puxava os cargueiros de trigo, sabe? E assim, daí tu afirmava aqui para não virar. Daí afirmava lá para não virar. E a mulinha ia, levava lá longe dentro de uma casinha. Isso dava mais do que uns 4, 5 quilômetros. Lá nós botava tudo empilhado, o trigo, porque ninguém tinha triadeira. Ou batia de manguá, ou esperava. Então, para deixar lá, daí não dava, se perdia muito, né? Então, levava lá, outro descarregava, eu voltava a pegar outro cargueiro. O vô Miguel já disse que. E daí, eles invadiram, eles tinham loja, invadiram, pegaram tudo e queriam matar o Miguel. E daí o Miguel pulou a janela e a avó e as crianças. E esqueceram o tio Roberto, que era bem pequenininho. Daí a tia Marta e a sogra voltaram pegar, que os bandidos estavam ensacando as roupas e louça e tudo, pegar o tio Roberto. E daí eles fugiram, aqui tinha um ambu grande, ali nas terras dos coles, ali eles se pousaram aquela noite. No outro dia, daí eles foram ver quanta de louça tinha sobrado, mas quase nada. Mas daí eles pegaram, enterraram no rio, ela contava, e daí perderam tudo. E umas fazendas que tinha um pouco, eles botaram lá dentro do mato para eles sobreviver. Para ter a roupinha para se vestir, né? E daí depois, como a avó contou, quando mataram o vô, que o vô foi em Palmeira fazer as compras da loja, e daí os bandidos, eles cruzavam num val, porque não se tinha ponte, não se tinha barcas, né? Devia de ter um val ali, que o rio era meio baixo, eles cruzavam com as mercadorias. E numa altura, os bandidos ficaram olhando e viam com os binóculos, né, de longe, que o vô vinha. Diz que o vô tinha o 38 na frente, mas não deu tempo para puxar, porque o laço pegou no pescoço dele. E daí arrastaram o vô mais ou menos uns 3 quilômetros para dentro do mato, que hoje pertence ali, não sei se ficou por Imiols, que os olhos eram, ou ficou agora para Porano, que era ali essas terras. E daí, ali eles mataram o vô. E daí degolaram e deixaram lá. Daí, clarear o dia, o vô não veio, a avó disse, tem dia procura. Daí foram procurar. Por os rastros dos cavalos, contava a avó, que acharam degolado. Isso a avó contava, né? Foi na Revolução 20, se eu não me engano, que deu essa. 20 ou 24 que levaram à morte de... Muita gente ficou morto nessa coisa. Mas ali foi que o vô ficou morto. E daí diz que eles eram pequenos, não tinha escola. Daí a avó, era o Roberto pequeno, e ela estava grávida da tia Albertina ainda. Que a tia morou aqui no Xingu, mas depois viveu lá em Santa Catarina, né? Daí,
eles pegaram, a avó pegou e ajeitou um namorado, como se diz. E esse homem que viveu com ela, eu não me lembro mais o nome, mas deve de estar nas pedras ali no cemitério ainda, que nós guardemos tudo junto. Quando eu fiz o zazigo, guardei tudo, a parentagem junto, está nas tabelas. Esse foi o professor deles. Ensinou português e matemática. Eles faziam conta, a sogra fazia conta, porque eu vendia galinha, eles também, né? Isso era pá, era que nem uma calculadora. E para escrever a caligrafia que eles tinham, tanto a sogra como o tio Robe, né? E o Fata já eu não tenho tanto conhecimento, porque ele já veio de... É só uma espia que ela levou para baixo, daí tem que tudo ser arrumado. E por cima lá, não sei se tu sabe, por cima lá cruzava a estrada dos tropeiros. Quando eu cheguei, daí o vô tinha feito uma rocinha lá em cima, eu vi aquele carreiro fundo. Eu disse, vô, do que é, Fata, esse carreiro? Aqui cruzava a estrada dos tropeiros. Daí eu queria saber aonde que saía essa estrada. Saía reto lá na Xingu. E os tropeiros posavam ali na Xingu. Eu sei que um dos rapazes, eu acho que foi o Sone, ganhou um cavalo dos tropeiros pintado. Que coisa mais linda aquele cavalo. O tanto que eu gosto de ver os tropeiros quando... Hoje ainda, uma que eu andei bastante a cavalo, né? Gostava de ver isso. Hoje falam que seca é tão grande. Eu agora vou te contar uma história. A seca mais grande eu acho que nós ainda não tinha passado. E não passemos aqui ainda. Porque tempo de criança, o Cosmela não pôde moer as farinhas. Daí do Cosmo, nós fomos no 7 de setembro, tinha um moinho. Lá também não podiam moer. Daí de lá o velhinho me indicou, esse velhinho era... Como é que é o sobrenome da Erna? Mestre. Não, da outra que mora lá embaixo. Calmo. Esses que tinham lá, os velhinhos, né? Daí me indicaram que um Bressan que depois era do Nono Conterato, o Nono comprou aquela. Lá eu consegui moer os milho e de lá eu pedi informação, saí por Baracurda Alta e vim para os Ataios, cheguei em casa. De tarde eu tinha doutrina. Era puxado.